Um homem passou 40 anos cuidando de ovelhas que não eram dele, no meio de um deserto, longe de qualquer palácio, de qualquer multidão, de qualquer sinal visível de que Deus estava de fato fazendo alguma coisa através dele. Mas foi só depois desses 40 anos, num dia comum, enquanto ele levava o rebanho até um monte chamado Horebe, que ele viu uma sarça pegando fogo, mas essa sarça não se consumia. Talvez, irmão, o seu deserto também não tenha uma sarça pegando fogo, pelo menos ainda. Talvez seja anos trabalhando num emprego e não parece ter nada a ver com o sonho que você carrega. Talvez seja um tempo difícil demais para entender sem nenhuma palavra clara de Deus chegando até você. Talvez seja uma temporada comum, repetitiva, enquanto você observa outras pessoas vivendo momentos que parecem mais importantes que o seu. Ou talvez seja só a sensação de estar cuidando de coisas pequenas, sem saber se isso um dia vai significar alguma coisa maior. Irmão, esse vídeo é sobre o que aconteceu com esse homem durante esses 40 anos de silêncio e sobre um padrão que aparece repetidas vezes na Bíblia, sempre que Deus está preparando algo grande no meio do silêncio. Não como uma fórmula garantida, irmão, mas como algo que vale a pena reconhecer na sua própria espera. Volte comigo para entender quem era esse homem, porque a vida dele antes do silêncio também importa muito. O nome dele, Moisés, ele tinha crescido dentro do palácio egípcio. Ele havia sido criado com toda a educação e com todos os privilégios de um príncipe, apesar de ter ou de ser hebreu de nascença. Um dia, quando ele já estava adulto, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, matou o egípcio, achando que talvez esse ato pudesse ser reconhecido como um sinal de que ele havia sido levantado para libertá-los, mas não foi. O faraó descobriu, quis matar Moisés e ele foge para a terra de Midian sozinho, sem um plano além de sobreviver. Lá ele se estabeleceu. Lá em Midian ele se casou com a filha de um sacerdote chamado Jetro. E aí ele passa a cuidar dos rebanhos do seu sogro. E foi isso, irmão, literalmente o que ele fez durante os 40 anos seguintes, pastorear ovelhas que não eram dele, num deserto que não era a sua terra, sem nenhuma palavra de Deus registrada chegando até ele nesse período inteiro. Reparem algo que muda, irmão, o jeito de você olhar para o silêncio. Moisés, ele não estava sendo ignorado durante esses 40 anos, ele estava sendo, na verdade, formado. Exatamente no tipo de trabalho que ele ia precisar fazer depois, pastorear literalmente um povo inteiro pelo mesmo deserto que ele mesmo estava aprendendo a atravessar, cuidando de ovelhas. O primeiro sinal, irmão, de que existe uma preparação dentro do silêncio quase nunca é algo espetacular. Na verdade, é você muitas vezes sendo colocado numa função pequena, numa função repetitiva que parece muito distante do seu chamado, mas que se você olhar depois, ensina exatamente o que esse chamado vai exigir quando você estiver exercendo ele. Foi só depois desses 40 anos, irmãos, que aconteceu o momento descrito no início desse vídeo. O texto registra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Repare, irmão, no segundo sinal, porque escondido está um detalhe. A revelação não chegou no momento de uma oração pessoal, não chegou num retiro espiritual, ou numa hora que Moisés estava esperando para que algo grande acontecesse. Não, chegou no meio de um dia de trabalho absolutamente normal, absolutamente comum, o mesmo trabalho que ele fazia havia décadas. O livro de Atos dos Apóstolos, olhando para trás, para essa mesma história, confirma o tempo exato. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, diz o texto, do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Repare que o texto não descreve os 40 anos como um período perdido, irmão, nem como um erro de cronograma de Moisés, não. Descreve como o tempo exato, contado, que precisava de fato se completar antes da preparação chegar, ou de chegar ao ponto de preparação do ponto de virada. E é justamente aqui o terceiro sinal, irmão. Talvez o mais difícil de aceitar. Moisés não tinha como prever qual dia especificamente seria o dia da sarça. Ele não estava contando, sabe, uma contagem regressiva, não. Ele estava só fazendo mais uma vez o seu trabalho comum de sempre.
A preparação silenciosa, irmão, quase nunca vem com um aviso de algo que está prestes a acontecer. Não, ela termina quando termina, geralmente no meio de algo que parecia simplesmente uma rotina. E isso conecta, irmão, com uma expressão que o apóstolo Paulo ele usa quando ele escreve a igreja na Galácia, para descrever um momento em que Jesus nasceu, porque ele diz assim: olha, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Repare na palavra plenitude, irmão. Não é quando finalmente ele cansou de esperar, não. É no momento que parecia certo para nós. É o tempo, sabe, que se completa silenciosamente até ficar cheio o suficiente para alguma coisa acontecer. Séculos inteiros, irmãos, impérios se formando e caindo, geração após geração. Tudo isso aconteceu dentro do que parecia de fora um silêncio profético e gigantesco. E foi exatamente dentro desse silêncio que a plenitude se completou. Junte esses três sinais, irmão, e repare no que eles mudam sobre como você deveria interpretar o seu próprio silêncio agora. Você pode estar numa função pequena que parece distante do seu chamado, sem nenhuma palavra clara de Deus chegando, sem você conseguir prever quando isso vai mudar. Isso não é prova de esquecimento, irmão. É exatamente o padrão que precede os maiores chamados registrados na Bíblia. A diferença entre um silêncio vazio e um silêncio que está preparando algo nunca foi algo visível de dentro dele, só ficou visível depois, olhando para trás. Do mesmo jeito, irmão, que Moisés só entendeu o valor daqueles 40 anos depois de já estar diante da sarça, de ouvir a voz de Deus. Irmão, eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, a esperança que o Espírito Santo está trazendo para a tua vida hoje, mas você pode ser canal de bênção na vida de alguém e mandar esse vídeo também para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e entender, assim como você está entendendo, que tem algo maior sendo preparado. Pense na função pequena que talvez você esteja exercendo agora, que parece não ter nada a ver com aquilo que você sonha ou que você ora para que aconteça. Você pode estar contando esse tempo como se fosse desperdício, como se fosse anos que deveriam estar sendo gastos de outra forma, mas Moisés também cuidou de ovelhas por 40 anos sem saber que estava sendo preparado a cada palmo. E mesmo no deserto, irmão, o deserto que se levantou ali era o mesmo deserto que ele precisaria atravessar anos depois. Não existe garantia, irmão, que toda espera silenciosa termina numa sarça ardente. Mas existe um padrão real, irmão, repetido várias vezes na Bíblia, de que o silêncio raramente é ausência, geralmente é formação da parte de Deus, acontecendo devagar muitas vezes, para ser percebida que realmente está acontecendo algo. Talvez você não veja nenhum fogo nenhum hoje, mas talvez, sem perceber, você já esteja aprendendo exatamente o terreno que um dia você vai precisar atravessar. Que Deus te abençoe, irmão, e até o próximo vídeo.